A Pilar dormiu tranquila essa noite achando que o passado dela estava enterrado a 7 palmos. Achou errado, minha gente. Achou errado feio. Porque enquanto ela contava as joias do cofre e planejava o próximo golpe contra a família de Otoniel, uma mão calejada, uma mão de mulher simples, uma mão que passou anos limpando aquela mansão em silêncio, abriu o fundo falso de uma cômoda esquecida e desenterrou o segredo mais sujo que os Brandão jamais imaginaram. A certidão original com o nome do verdadeiro pai da Brigitte. E esse nome, minha gente, esse nome é a bomba atômica que a Adriana precisava para virar o jogo de uma vez por todas. Se você está acompanhando essa guerra ao meu lado, já deixa o like agora e ativa o sininho, porque hoje o vídeo vem completo, do primeiro susto até a última ameaça telefônica. E você não vai querer perder nenhum detalhe desse xadrez que a Adriana montou, com a Nancy, com a Liris e com o Mau Mau. Prepara o cafezinho, ajeita na cadeira, porque a vilã maior dessa novela vai enfrentar hoje o tribunal que ela mais temia, o tribunal da própria hipocrisia dela. Tudo começa quando a Rosa aceita ajudar a Pilar na organização dos móveis antigos, que foram trazidos da mansão de solteira da vilã para dentro da casa de Arthur. Vocês sabem que depois que a Pilar expulsou a família de Otoniel daquela casa, ela mandou trazer tudo, absolutamente tudo que ela guardava desde os tempos de moça, e a Rosa, coitada, foi escalada para desempacotar aquele monte de tralha. E foi assim, minha gente, foi de forma quase acidental, quase divina, que a Rosa passou a mão numa cômoda de madeira escura, daquelas antigas, cheias de gaveta secreta, e sentiu uma coisa estranha no fundo da terceira gaveta. Ela puxou, puxou, e de repente aquele fundo cedeu, minha gente. E apareceu um compartimento escondido que nenhum olho tinha visto por quase 30 anos. E dentro desse compartimento, escutem essa, tinha um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha, com o nome da Pilar escrito à mão numa caligrafia trêmula, dessas caligrafias antigas. A Rosa olhou para aquele envelope, minha gente, e uma voz dentro do coração dela mandou abrir. Ela quebrou o lacre com os dedos trêmulos, ela puxou o papel de dentro, e quando ela leu o que estava escrito ali, as pernas dela fraquejaram. Era uma certidão de nascimento da Brigitte, minha gente. Mas não era aquela certidão que todo mundo conhece. Não era aquela que a Pilar apresenta na sociedade. Era a certidão original, com o nome do pai biológico verdadeiro. Um nome que a Pilar apagou da história oficial da própria filha para proteger a reputação da alta sociedade paulistana. A Rosa segurou aquele papel contra o peito, minha gente, e chorou. Ela chorou porque naquele momento ela entendeu que tinha nas mãos a arma que podia devolver justiça para Adriana. Ela lembrou de cada humilhação que ela viu a Pilar impor para a família de Otoniel. Ela lembrou do dia em que a vilã expulsou a Elisa daquela casa com o Otoniel doente. Ela lembrou da Adriana algemada. Ela lembrou da Rosa gritando na delegacia. E foi ali, minha gente, foi naquele exato instante que a Rosa tomou a decisão. Ela dobrou aquele papel com cuidado, colocou de volta no envelope, escondeu dentro do próprio uniforme e correu para fora daquele quarto antes que a Pilar chegasse em casa. Meu Deus do céu, gente! Essa cena da Rosa saindo daquela mansão com o coração na boca, olhando para trás com medo de ser flagrada, é daquelas cenas que vão ficar marcadas na história da novela. Porque a Rosa não é só uma empregada, minha gente. Ela é uma testemunha do horror. Ela é quem viu tudo por dentro daquela família podre. E agora, ela tem a prova nas mãos. No dia seguinte, a Rosa foi direto para o salão de beleza, onde a Adriana está trabalhando. Ela chegou lá com o coração descompassado, olhando para todo lado. Pediu para falar em particular com a fisioterapeuta, e as duas se trancaram naquela salinha dos fundos. A Adriana, minha gente, no começo achou que era só mais uma notícia de fofoca da mansão. Mas quando a Rosa colocou aquele envelope amarelado em cima da mesinha, quando ela contou de onde tinha tirado, quando ela abriu o papel e mostrou o nome escrito ali, a Adriana simplesmente ficou paralisada. Ela leu, releu de novo. E o queixo dela caiu. Foi de cair o queixo, minha gente. E a Rosa, com a voz embargada, contou para Adriana que desde os anos 90 ela desconfiava que a Pilar escondia um segredo enorme sobre a Brigitte. Ela contou que quando a menina era pequena, a Pilar sumia com ela por semanas inteiras e ninguém sabia para onde. Ela contou que uma vez ela viu a Pilar chorando escondida no jardim, segurando uma fotografia de um homem que ninguém da família conhecia. E ela contou, minha gente, contou com os olhos cheios d'água, que sempre teve fé, que um dia Deus ia trazer aquela verdade para a luz do sol. E a Adriana, ali,
com o documento nas mãos, prometeu a Rosa que aquele papel seria usado para proteger ela, para proteger a família toda e para destruir a Pilar de uma vez por todas. A conversa entre as duas mulheres foi de emocionar qualquer coração. A Adriana disse para Rosa: Rosa, você acaba de me entregar a chave que eu procurava há meses. Você me devolveu a possibilidade de olhar a Pilar nos olhos e ver ela tremer. E a Rosa respondeu com uma dignidade que só as mulheres simples têm: Adriana, minha filha, eu só peço uma coisa em troca. Eu quero justiça. Eu quero que essa mulher pague por tudo que fez com sua avó, com sua mãe, com seu avô. Eu quero que essa família volte a ser feliz. E ali, minha gente, ali as duas se abraçaram. E naquele abraço estava selado o pacto que ia mudar o rumo dessa novela para sempre. Naquela mesma noite, a Adriana convocou de emergência a Nancy e a Laires para a casa da Rosa. Ela sabia que precisava do apoio das amigas do presídio para estruturar cada passo do plano. E quando a Nancy e a Laires chegaram, elas viram o brilho nos olhos da Adriana. Aquele brilho de guerreira que só quem tem uma missão sagrada consegue ter. A Adriana pediu para todo mundo se sentar, tirou o envelope da bolsa e colocou em cima da mesa da sala. A Nancy olhou para Laires, a Laires olhou para Nancy e as duas entenderam na hora que ali estava começando algo grande demais. A Adriana abriu o documento, mostrou para as amigas e a Nancy foi a primeira a reagir. A Nancy tem aquele olhar de quem já viveu muito, minha gente. Aquele olhar de quem já leu muito documento na vida. E ela examinou o timbre do cartório com a experiência de quem sabe exatamente onde procurar as pistas. Ela reconheceu na hora que aquele timbre era de um cartório do interior de São Paulo, dessas cidadezinhas pequenas que ficam esquecidas no mapa. Ela disse para Adriana: Adriana, esse cartório é de uma cidade pequena e isso é uma sorte enorme pra gente, porque nesses cartórios do interior, os registros originais ficam guardados por décadas e décadas. A Laires, que sempre foi a mais cautelosa das três, levantou a mão pedindo calma. Ela disse para Adriana: Minha querida, antes de qualquer coisa, antes de qualquer confronto com a Pilar, a gente precisa confirmar que esse documento é verdadeiro. Se a Pilar farejar que a gente tem uma prova falsa, ela vira o jogo em 1 segundo, ela contrata os melhores advogados, ela processa a gente por falsificação. E a Adriana concordou de cabeça. Minha gente, porque a Laires estava absolutamente certa. Elas precisavam ter certeza de que estavam pisando em terreno firme. Foi a Adriana quem teve a ideia genial. Ela olhou para as amigas e disse: O Mau Mau, o meu irmão conhece o interior de São Paulo como a palma da mão. Ele já trabalhou vendendo flores em várias cidadezinhas dessas. Ele sabe se comunicar com o povo do interior. Ele sabe conquistar confiança dos escrivães sem levantar suspeita nenhuma. E as amigas concordaram na hora, minha gente. E o mais importante, gente do céu, o mais importante foi o que a Adriana falou em seguida. Ela olhou fixamente para Nancy e para Laires e disse: Meninas, tem uma pessoa que não pode saber desse plano de jeito nenhum. Uma pessoa, o Pedro. E as duas ficaram surpresas. E a Adriana explicou com dor no coração: Vocês sabem que eu ainda amo aquele homem, mas ele é filho do Ademir. E ele acabou de casar com a Bruna. Se ele souber do plano, ele pode acabar contando para o pai sem querer. Pode acabar tentando proteger a família Brandão. Pode acabar atrapalhando tudo. Por enquanto, ele fica de fora. E ali, minha gente, ali ficou selado o pacto secreto entre a Adriana, a Nancy e a Laires. O trio da vingança estava oficialmente ativo, com uma missão clara, com um documento na mão e com um objetivo maior do que a vida delas: destruir a Pilar e devolver a paz para a família de Otoniel. Que trio, minha gente! Que trio de mulheres guerreiras! Escrevam nos comentários se vocês estão amando essa aliança da Adriana com a Nancy e a Laires tanto quanto eu. Na manhã seguinte, o Mau Mau embarcou para aquela cidadezinha do interior de São Paulo. Ele foi bem preparado, minha gente. Ele foi disfarçado de pesquisador genealógico, com uma pastinha de couro embaixo do braço, com um caderninho de anotações antigas e com aquele jeitinho manso de quem não vai fazer mal a ninguém. Ele chegou no cartório, numa manhã de sol quente, cumprimentou a escrivã, uma senhora de óculos redondos que trabalhava ali havia mais de 30 anos, e começou a conversa contando que estava investigando a história de uma família paulistana para montar uma árvore genealógica para o filho de um cliente. A escrivã, minha gente, se encantou com o Mau Mau. Ela ofereceu café, ofereceu bolinho de fubá e começou a puxar dos arquivos os livros antigos daquele cartório.
O Mau Mau foi conduzindo a conversa com sabedoria, sem levantar suspeita, pedindo para ver os registros de nascimento daquela década específica dos anos 90. E foi ali, minha gente, ali entre aquelas páginas amareladas, empoeiradas, com aquele cheiro característico de papel antigo, que o Mau Mau encontrou a confirmação que ele procurava. O registro original da Brigitte estava intacto, com todos os dados, com a assinatura da Pilar e com o nome do pai biológico verdadeiro registrado em tinta preta, tinta indelével, tinta que atravessou décadas sem apagar. Mas o mais impressionante, minha gente, o mais impressionante ainda estava por vir. Enquanto o Mau Mau folheava aqueles livros, a escrivã, com toda a bondade do mundo, comentou de forma quase distraída: "Ah, meu jovem, esse nome aqui do pai é conhecido nessas bandas. Esse homem foi um dos maiores golpistas dessa região nos anos 90. Ele foi preso 2 vezes, escapou da terceira e sumiu do mapa." O Mau Mau, minha gente, quase soltou o caderno das mãos. Ele fingiu naturalidade, pediu para a escrivã contar mais, e ela contou. Ela contou que o sujeito aplicava golpes em mulheres da alta sociedade, prometendo casamento, prometendo negócios, e depois desaparecia com o dinheiro delas. E teve mais, minha gente, teve muito mais. A escrivã, sem saber que estava entregando o ouro para o inimigo da Pilar, comentou também que o cartório recebeu uma vez, nos anos 90, uma solicitação especial de uma mulher da capital paulista para apagar o nome do pai biológico e substituir por outro nome. Ela contou que essa mulher tinha oferecido uma quantia gorda de dinheiro para que o registro fosse alterado. Mas o então escrivão-chefe, um homem honrado, se recusou. Ela disse: "Meu falecido pai, que era o escrivão-chefe, não aceitou a proposta. Ele guardou o registro original nesses livros aí e disse que a verdade sempre volta à tona." O Mau Mau, minha gente, quase caiu da cadeira. Ele entendeu naquele instante que tinha nas mãos não só uma revelação sobre paternidade, ele tinha uma prova de que a Pilar tinha tentado fraudar documento público. O Mau Mau pediu cópias autenticadas de tudo. Ele pagou as taxas, ele agradeceu à escrivã com um abraço demorado e ele fotografou cada página daquele livro cartorial com o celular escondido. Ele voltou para São Paulo naquele mesmo dia, com o coração batendo forte, com a pasta cheia de provas e com uma missão urgente: entregar aquela munição para Adriana o mais rápido possível. Meu Deus do céu, minha gente, quando o Mau Mau chegou em casa e colocou tudo em cima da mesa, a Adriana simplesmente não conseguiu conter as lágrimas. Ela olhou para a família reunida, olhou para o Otoniel, olhou para Elisa e disse: "Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de fazer justiça." E foi ali, minha gente, ali durante o jantar da família, que a Adriana teve a coragem de mostrar o documento para o avô. O Otoniel, aquele senhor tão querido, aquele patriarca tão amado, pegou o papel com as mãos calejadas de quem trabalha a vida inteira, colocou os óculos, começou a ler, e o rosto dele foi mudando de cor. Ele empalideceu, minha gente. Ele empalideceu de uma forma que a Elisa se assustou. Ela perguntou: "Pai, o senhor está bem? O que aconteceu? O que tem esse papel?" E o Otoniel, com a voz tremendo, respondeu: "Eu conheço esse nome, minha filha. Eu conheço muito bem esse nome." O Otoniel, minha gente, começou a contar uma história que ninguém da família sabia. Ele contou que nos anos 90, quando ele ainda morava na comunidade antiga, quando ele ainda tinha a barraca de flores lá para os lados, tinha um sujeito conhecido na região que aplicava golpes em mulheres ricas. Ele contou que esse sujeito frequentava os salões da alta sociedade, se passando por herdeiro de fortuna, enganava as moças ingênuas e depois desaparecia com joias e dinheiro. Ele disse: "Adriana, minha neta, esse homem foi um dos maiores canalhas que essa cidade já viu. Ele destruiu famílias, ele humilhou mulheres, ele fugiu deixando um rastro de dor por onde passou." Mas o mais chocante, minha gente, ainda estava por vir. O Otoniel olhou fixamente para Adriana e revelou: "E eu vi essa Pilar dos Brandão, quando ela era jovem, andando com esse homem. Eu vi de longe, algumas vezes, ela subindo em carros escondidos com ele, ela recebendo cartas dele. Todo mundo na comunidade sabia daquele romance escondido, mas ninguém tinha coragem de comentar, porque a família Brandão já era poderosa naquela época." A Adriana, gente do céu, ficou de queixo caído. Ela entendeu naquele instante que a Pilar não só teve um relacionamento com um criminoso, ela engravidou desse criminoso.
E ela usou todo o dinheiro da família Brandão para apagar essa história da história oficial. O Otoniel continuou. Adriana, esse segredo, se for revelado agora, destrói a Pilar na alta sociedade. Aquela mulher passou a vida inteira se pavoneando de família tradicional, de linhagem impecável, de bom nome. Se descobrir que ela teve romance com um golpista, se descobrir que a Brigitte é filha desse homem, ela perde tudo. Ela perde os salões, ela perde as amizades, ela perde a posição social. É a morte cívica dessa mulher, minha filha. E a Adriana, com os olhos brilhando, entendeu que tinha nas mãos não apenas uma vingança pessoal. Ela tinha nas mãos a possibilidade de fazer com que a Pilar sentisse na pele o mesmo tipo de humilhação pública que ela infligiu na família de Otoniel. Minha gente querida, se preparem porque a coisa fica ainda mais tensa. Enquanto a Adriana estava articulando o plano, a Rosa começou a perceber movimentações estranhas dentro da mansão dos Brandão. A Pilar, aquela mulher de senso apurado de sobrevivência, farejou que alguma coisa estava fora do lugar. Ela começou a olhar diferente para os funcionários. Ela começou a fazer perguntas indiretas. Ela começou a revirar gavetas atrás daquele envelope que ela achava que estava seguro. E a Rosa, com aquele instinto de mulher experiente, entendeu na hora que precisava avisar a Adriana antes que fosse tarde demais. A Rosa correu para a casa da Adriana numa tarde de quinta-feira. Chegou ofegante e sentou na cozinha para contar tudo. Ela disse para Adriana: "Minha filha, presta atenção nessa velha aqui. A Pilar já contratou um detetive particular. Ela suspeita que alguém do círculo íntimo vazou informação sigilosa. Ela tá revirando cada canto da mansão. E ontem, eu vi ela no jardim, minha filha. Ela queimando papéis. Um monte de papel antigo, cartas velhas, fotografias. Ela queria destruir qualquer prova que ainda existisse." A Adriana empalideceu, minha gente, porque ela entendeu que precisava agir rápido, muito rápido, antes que a Pilar conseguisse fabricar uma versão alternativa para desmentir o documento verdadeiro. E a Rosa, com aquela lealdade que só ela tem, se comprometeu a monitorar cada passo da Pilar dentro daquela casa. Ela disse: "Adriana, eu vou ser seus olhos e seus ouvidos naquela mansão. Nada, absolutamente nada, vai passar despercebido por mim. Se aquela mulher espirrar, você vai saber. Se ela abrir a boca com o Ademir, você vai ficar sabendo." E a Adriana abraçou a Rosa com uma força imensa, minha gente, porque ela entendeu que tinha ao lado dela a aliada mais preciosa que ela poderia ter dentro daquele território inimigo. Foi ali, minha gente, foi ali que a Adriana decidiu que não podia mais esperar. Ela precisava fazer o confronto, precisava colocar a Pilar contra a parede, precisava usar aquele documento antes que a vilã encontrasse uma forma de neutralizar a jogada. Ela ligou para Nancy e para Liris naquela mesma noite, contou o que a Rosa tinha revelado, e as três combinaram cada detalhe da operação. O confronto ia acontecer no dia seguinte. O confronto ia acontecer na joalheria Brandão, no coração do império da família, no lugar onde a Pilar se sentia mais poderosa. E o confronto ia acontecer diante dos funcionários, para que testemunhas honradas pudessem confirmar depois que a vilã tinha se descontrolado por completo. Na manhã seguinte, a Adriana se arrumou com um cuidado especial. Ela vestiu um tailleur discreto, prendeu o cabelo, colocou um batom vermelho, olhou para o espelho e viu ali a mulher forte que ela tinha se tornado depois de tantos meses de sofrimento. Ela pegou a bolsa, colocou dentro a cópia do documento e as fotografias do livro cartorial e saiu de casa com passo firme, com o coração batendo forte e com a determinação de quem vai enfrentar o próprio destino de frente. A Elisa, quando viu a filha saindo, sentiu no coração de mãe que algo grande ia acontecer e sussurrou uma prece pedindo proteção divina para Adriana. A Adriana chegou na joalheria Brandão pouco antes do meio-dia. O Edivaldo, que estava trabalhando ali como sempre, se surpreendeu ao vê-la, mas cumprimentou com respeito. A Adriana olhou para ele com aqueles olhos determinados e disse: "Edivaldo, eu preciso falar com a Pilar. Diga a ela que a filha da Elisa está aqui e que a conversa não pode esperar." O Edivaldo, minha gente, entendeu na hora que ali ia acontecer algo importante e subiu correndo para chamar a Pilar. A Pilar, quando escutou que a Adriana estava lá embaixo, achou que era só mais uma provocação. Ela riu com desdém para o Edivaldo, colocou os brincos de brilhante, ajeitou o coque e desceu para a sala principal com aquele ar de rainha que era a marca registrada dela. Ela cumprimentou a Adriana com 2 beijinhos falsos no ar e disse: "Minha querida, a que devo essa visita inesperada? Você veio se render?"
Você veio pedir perdão? Você veio implorar por trabalho de novo? A Adriana, minha gente, respirou fundo, aguentou a provocação e respondeu com uma calma que assustou até a Nancy, que tinha ficado escondida do outro lado da rua vigiando. Pilar, eu preciso conversar com você em particular, na sala fechada, agora! A Pilar, ainda achando que tudo aquilo era uma cena teatral, aceitou por curiosidade. Ela conduziu a Adriana para a sala privativa que era do Arthur, aquela sala imponente, cheia de retratos e diplomas, e fechou a porta. E foi ali, minha gente, foi ali dentro daquela sala silenciosa, com o cheiro de couro e madeira antiga, que a Adriana pegou a bolsa, tirou a cópia do documento e colocou em cima da mesa de mogno, diante da Pilar. A vilã, minha gente, olhou para aquele papel e o mundo dela desabou em questão de segundos. A cor do rosto da Pilar sumiu. Ela empalideceu. Empalideceu como se o sangue todo tivesse descido dos olhos e das bochechas. Ela levantou tremendo. Ela pegou o papel com os dedos crispados. Ela olhou para a Adriana com um olhar de puro pavor. E a Adriana, com uma frieza que só quem passou pela cadeia consegue ter, disse baixinho: "Sim, Pilar, é o que você está pensando. O documento original está em local seguro, com advogado independente, fora do alcance do Ademir e fora do alcance dos seus detetives. Se algo acontecer com a minha família, se algo acontecer com a Rosa, se algo acontecer comigo, esse documento vai parar em cada jornal, em cada revista, em cada coluna social dessa cidade." A Pilar, minha gente do céu, ela surtou. Ela surtou de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, esperava daquela mulher fria e calculista. Ela começou a gritar. Ela começou a arrancar os brincos de brilhante. Ela começou a jogar as coisas em cima da mesa para todo lado. Ela avançou sobre a Adriana como uma fera. Tentou arrancar o documento das mãos dela. Tentou puxar o cabelo. Tentou empurrar a Adriana contra a parede. Foi de arrepiar, minha gente. Foi de dar medo de verdade. Mas a Adriana, com uma agilidade que ela desenvolveu na prisão para se defender das agressões da Zene, se esquivou. Ela agarrou o pulso da Pilar, virou o corpo e mostrou para a vilã que ali não estava mais aquela mulher medrosa que ela tinha conhecido no início. Ali estava uma guerreira endurecida pela injustiça, uma leoa protegendo a própria família, uma mulher que tinha aprendido a lutar com as unhas se fosse preciso. O Edivaldo, do lado de fora da sala, escutou os gritos, escutou o barulho de móveis caindo e invadiu a sala sem pedir licença. O Edivaldo entrou correndo, minha gente, e ficou pasmo com a cena. A Pilar despenteada, com os olhos vermelhos de raiva, gritando palavrões que a alta sociedade nunca imaginaria escutar da boca dela. A Adriana firme, com o documento seguro na mão, olhando para a vilã com uma superioridade moral que humilhava. O Edivaldo se colocou no meio das duas, tentou acalmar a Pilar, mas a vilã continuou gritando: "Sua ladra, sua invasora? Como você conseguiu esse papel? Quem foi que te entregou? Eu vou descobrir e vou matar a pessoa que me traiu." E o mais impressionante, minha gente, o mais absolutamente genial dessa cena inteira é que a Rosa estava do outro lado da porta, escondida, com o celular apontado para a fresta, gravando cada segundo daquele áudio. Cada palavra, cada ameaça, cada grito da Pilar estava sendo registrado em áudio, para ser usado depois como prova em qualquer denúncia. A Rosa, minha gente, era brilhante. Ela era uma estrategista sem nem saber. Ela captou aquela ameaça de morte da Pilar contra a Adriana e guardou o áudio como ouro em pó. A Pilar, sem conseguir arrancar o documento das mãos da Adriana, com o Edivaldo segurando ela por trás, teve que se controlar e voltar a respirar. Ela sentou na cadeira, ofegante, com o rímel escorrendo pelo rosto, e finalmente disse com a voz rouca: "O que você quer, sua desgraçada? O que você quer em troca do silêncio? Diga logo o que você veio fazer aqui." E a Adriana, com uma calma quase cruel, guardou o documento devagar dentro da bolsa, ajeitou o cabelo, olhou nos olhos da vilã e começou a listar as exigências, uma por uma, sem tremer, sem hesitar, sem negociar. A primeira exigência, minha gente, foi como um soco no estômago da Pilar. A Adriana disse: "Primeira coisa, você devolve imediatamente a casa de Arthur para a família do meu avô. Amanhã de manhã, sem exceção, o Otoniel entra naquela casa de novo. E você sai com as suas malas. Ponto final." A Pilar quase caiu da cadeira, minha gente. Ela balbuciou: "Mas a casa é minha.
Eu tenho direito por herança. E a Adriana respondeu com uma frieza cirúrgica. Você não tem direito nenhum, Pilar. Aquele imóvel foi cedido em vida pelo Arthur para o meu avô. E você usurpou. Ou você devolve, ou o documento vai para a imprensa amanhã cedinho. A segunda exigência, minha gente, foi ainda mais brutal. A Adriana continuou. Segunda coisa, você faz uma confissão pública. Você vai até a delegacia, com câmeras da imprensa, e confessa que armou contra mim no julgamento. Você confessa que subornou testemunhas, que manipulou o juiz, que forjou provas. Eu quero minha reputação de volta, Pilar. Eu quero andar na rua sem que ninguém me olhe como assassina. E só você pode devolver isso para mim. A Pilar, minha gente, começou a chorar de raiva. Ela mordeu os lábios, apertou os punhos, mas a Adriana continuava impassível. E a terceira exigência, minha gente, foi o golpe final. A Adriana levantou da cadeira, se aproximou da vilã e disse baixinho, quase num sussurro. Terceira coisa, você se afasta definitivamente da joalheria Brandão. Você não pisa mais aqui. Você não interfere mais nos negócios. Você não tenta mais destituir o Tiago. Você vai viver do dinheiro que você já tem e vai deixar essa família em paz. Se você aceitar essas 3 condições, eu guardo o documento em segredo para sempre. Se você recusar, sua reputação vira pó em 24 horas. A escolha é sua. A Pilar, minha gente, chorou. Ela chorou lágrimas grossas. Ela chorou lágrimas de raiva. Ela chorou lágrimas de humilhação. Ela olhou para a Adriana, olhou para a parede, olhou para o Edivaldo e entendeu que tinha perdido o controle total da situação. Pela primeira vez na vida dela, aquela mulher poderosa, aquela vilã intocável, aquela dama da alta sociedade, estava de joelhos diante de uma antiga fisioterapeuta que ela tinha tentado destruir. E foi de arrepiar, minha gente. Foi de dar vontade de aplaudir de pé. Foi um momento histórico dessa novela. A Pilar tentou reagir uma última vez. Ela levantou da cadeira, tentou usar a autoridade dela, tentou apelar para a vaidade. Você não entende, sua ignorante. Se essa história vier à tona, a Brigitte sofre. A minha filha vira alvo de fofocas. Você está disposta a destruir a vida de uma jovem inocente só para se vingar de mim? E a Adriana, com uma sabedoria que emocionou até o Edivaldo, respondeu. Pilar, a Brigitte já é vítima. Ela é vítima da sua mentira desde que nasceu. Ela merece saber a verdade. E vai saber no momento certo, do jeito certo, com a delicadeza que uma filha merece. Você não vai usar a Brigitte como escudo desse jogo sujo. Meu Deus do céu, minha gente, essa resposta da Adriana foi tão poderosa que o Edivaldo, ali, no fundo da sala, com os olhos marejados, aplaudiu baixinho. O Edivaldo entendeu que estava presenciando um momento de justiça histórica. E ele, que tinha sido leal ao Arthur a vida inteira, sentiu que finalmente o espírito do patrão estava sendo vingado. A Adriana pegou a bolsa, ajeitou o casaco, olhou para Pilar uma última vez e disse: Você tem até amanhã de manhã para me dar a resposta. Se eu não receber uma ligação sua confirmando as 3 condições, o documento vira notícia. Boa sorte, Pilar. E saiu daquela sala com passos firmes, deixando a vilã destroçada. A Pilar, minha gente, ficou sozinha naquela sala por longos minutos. Ela chorou, ela xingou, ela quebrou um vaso de porcelana, ela rasgou papéis, ela quebrou uma cadeira antiga. E depois, quando o pior da explosão passou, ela pegou o telefone com a mão trêmula e ligou para o Ademir. A ligação foi cortada 2 vezes porque ela mal conseguia falar de raiva. Na terceira tentativa, ela conseguiu balbuciar. Ademir, Ademir, venha aqui agora mesmo. Cancele tudo. Estou sendo chantageada. A Adriana descobriu tudo. Tudo! E o Ademir, do outro lado da linha, empalideceu na hora, porque ele sabia que a Pilar não usava a palavra tudo em vão. Enquanto isso, minha gente, do outro lado da cidade, dentro do café do Nicolau, a Brigitte estava trabalhando naquela manhã, servindo café para os clientes matinais, sem fazer a menor ideia do furacão que tinha se abatido sobre a mãe dela. E foi ali, minha gente, ali no meio de servir um cafezinho para um senhor de terno cinza, que a Brigitte sentiu uma coisa esquisita apertar o peito dela. Ela parou no meio do balcão, colocou a bandeja de biscoitos em cima da mesa e sentiu uma inquietação estranha. Aquela sensação de coisa ruim no ar. Aquele mau agouro que a gente sente quando alguém da nossa família está passando por uma crise. Ela pegou o celular escondido no bolso do avental, tentou ligar para Pilar e a chamada caiu direto na caixa postal. Ela tentou de novo, e de novo, e de novo, e a Pilar não atendia. A Brigitte, minha gente, ficou com aquela coisa entalada na garganta.
Aquela sensação de que alguma coisa estava mudando para sempre na vida dela. O Nicolau, que estava atrás do caixa organizando as contas, notou o rosto pálido da Brigitte e perguntou preocupado: "Menina, você tá bem? Você tá tremendo. Olha só o seu rosto." E a Brigitte, com um sorriso amarelo, tentou disfarçar do jeito que podia. Ela respondeu: "Não é nada, seu Nicolau. É só uma dor de cabeça que veio do nada." Mas por dentro, minha gente, por dentro daquele coraçãozinho de menina rica que tinha vivido a vida inteira dentro de uma bolha protegida, alguma coisa estava gritando para ela prestar atenção nos sinais. Ela lembrou de repente das atitudes esquisitas da mãe nos últimos dias, dos papéis queimados no jardim da casa, das brigas sussurradas com o Ademir na sala fechada, do olhar desconfiado que a Pilar lançava para todo funcionário da casa. A Brigitte tirou o avental de trás do balcão, minha gente, e disse para o Nicolau que precisava sair mais cedo naquele dia. Ela falou com voz firme: "Alguma coisa está acontecendo na minha família, seu Nicolau, e eu preciso ir descobrir o que é agora." E o Nicolau, com aquele jeito paternal dele, respondeu: "Vai, minha filha, vai correndo, mas se cuida, viu?" A Brigitte pegou a bolsa, saiu do café quase correndo pela calçada. E naquele momento, ela tomou uma decisão que ia mudar tudo. Ela decidiu que ia enfrentar a mãe naquela noite mesmo, olho no olho, e ia exigir saber o que a Pilar estava escondendo dela. O Ademir chegou na joalheria em menos de 20 minutos. Ele entrou correndo, encontrou a Pilar destroçada no chão da sala e escutou pela primeira vez sobre a existência daquele documento explosivo. A Pilar, com a voz embargada, contou cada detalhe do confronto com a Adriana, cada uma das 3 exigências, cada ameaça. O Ademir, minha gente, escutou aquilo tudo com o rosto ficando cada vez mais sombrio. Ele entendeu na hora que a situação era gravíssima e que se aquele documento realmente existisse, se realmente fosse autêntico, o poder da família Brandão estava ameaçado como nunca antes. O Ademir, com aquela mente calculista que fez dele o advogado mais temido de São Paulo, começou a raciocinar em voz alta. Ele perguntou para Pilar: onde estava esse documento? Quem tinha acesso a ele? Quem sabia da existência dele? E a Pilar, com dificuldade, tentou lembrar. Ela disse que o envelope estava escondido no fundo falso de uma cômoda antiga do quarto de solteira dela, que tinha sido trazida da casa da família para dentro da mansão de Arthur nas últimas semanas. O Ademir bateu na mesa com raiva e disse: foi durante a mudança. Alguém achou durante a mudança. Alguém que está dentro da sua casa te traiu. E ali, minha gente, ali começou a caça às bruxas. O Ademir prometeu a Pilar que ia descobrir o traidor a qualquer custo. Ele disse: Pilar, minha querida, você faz o seguinte: você finge que aceita as exigências da Adriana para ganhar tempo. Você entra em cena como se tivesse sido derrotada. Você concorda com a devolução da casa. Você aparenta que vai fazer a confissão pública. Mas por baixo dos panos, a gente prepara a nossa contra-ofensiva. A gente descobre quem entregou o documento para a Adriana, a gente elimina essa pessoa e a gente destrói o documento original. Enquanto isso, a gente joga o jogo da Adriana. A Pilar, minha gente, com a última centelha de dignidade que restava nela, enxugou as lágrimas e disse: Ademir, eu quero essa mulher destruída. Eu quero a Adriana no fundo do poço, eu quero a família dela na miséria, eu quero cada aliado dela pagando caro pela ousadia. Eu não me contento com pouco, Ademir. Eu quero terra arrasada. E o Ademir, com aquele sorriso maligno de quem gosta de missão suja, respondeu: Deixa comigo, Pilar. Você me conhece. Eu vou pagar pela Adriana com a mesma moeda. Ela vai se arrepender até o último dia da vida dela por ter mexido com a família Brandão. Mas o que a Pilar e o Ademir não sabiam, minha gente, o que eles nem imaginavam, é que a Adriana já tinha previsto tudo. Ela sabia que a Pilar ia correr para o Ademir. Ela sabia que os dois iam tramar uma contra-ofensiva. Ela sabia que iam começar a caçar o vazamento dentro de casa. E foi por isso, minha gente, foi exatamente por isso que ela combinou com a Rosa que a funcionária ia continuar fingindo lealdade, ia continuar limpando a casa como sempre, ia continuar comportando como se nada tivesse acontecido. A Rosa continuou sendo os olhos e os ouvidos da Adriana dentro daquele covil dos leões. Na saída da joalheria, a Adriana encontrou a Nancy escondida do outro lado da rua, dentro de um cafezinho. Ela cruzou correndo, se abraçou com a amiga e as duas comemoraram em silêncio o sucesso da operação. A Nancy, com aquele olhar experiente, perguntou: E aí, deu certo? Ela caiu? E a Adriana respondeu, com um sorriso pela primeira vez em meses:
Ela caiu, Nancy. Ela caiu de joelhos. Mas o jogo tá só começando. Ela vai tentar reagir e a gente precisa estar pronta. As duas se abraçaram de novo, minha gente. E naquele abraço estava toda a força das mulheres que sobreviveram à injustiça e agora estavam devolvendo o troco. Nesse mesmo dia, no fim da tarde, a Adriana foi visitar a Rosa na casa dela. A Rosa preparou um cafezinho, ofereceu uns biscoitos e mostrou para a Adriana o áudio que ela tinha gravado escondida. A Adriana, minha gente, quase caiu da cadeira quando escutou. O áudio estava perfeito. Cada palavra da Pilar estava audível. Cada ameaça, cada xingamento, cada evidência de que a vilã tinha reconhecido o documento como autêntico. A Adriana abraçou a Rosa e disse: Rosa, você é uma bênção na minha vida. Sem você, eu nunca teria chegado até aqui. Esse áudio é mais uma munição que a gente tem contra a Pilar. A Adriana avisou a Rosa que, a partir daquele momento, a fase mais perigosa ia começar. Ela disse: Rosa, agora eles vão sair para caçar. Eles vão querer descobrir quem entregou o documento. Eles vão pressionar todo funcionário da casa. Você precisa ser mais cuidadosa do que nunca. Haja como se você não soubesse de nada, como se você fosse a mesma Rosa de sempre. Se você sentir qualquer sinal de perigo, se você farejar qualquer suspeita, você me liga na mesma hora. Você vai para minha casa. Você fica escondida na minha família. Eu não vou deixar nada acontecer com você. E a Rosa, minha gente, com aquela coragem que só as mulheres simples têm, respondeu: Adriana, minha filha, eu tô fazendo isso porque eu acredito em justiça. Eu tô fazendo isso pelo Arthur, que era um homem bom que essa família matou de tanto sofrimento. Eu tô fazendo isso por você, que sofreu na cadeia por um crime que não cometeu. E se eu precisar sofrer as consequências, eu sofro de cabeça erguida, sabendo que fiz o que era certo. E ali, minha gente, ali as duas mulheres se abraçaram em silêncio, e no ar da sala pairava a certeza de que a batalha final tinha começado. Enquanto isso, na mansão da Pilar, a vilã e o Ademir bolavam cada detalhe do contra-ataque. Eles decidiram que iam começar interrogando cada funcionário da casa, um por um, com a desculpa de conversa amiga. Eles decidiram que iam contratar mais detetives, iam vigiar a Rosa, iam vigiar a Helenice, iam vigiar até a família da Fábia. Eles decidiram que, se descobrissem o traidor, iam eliminá-lo com um golpe rápido, uma demissão fulminante seguida de ameaça, ou pior ainda. O Ademir, minha gente, sussurrou para Pilar: Pilar, se for preciso, a gente sabe como fazer testemunha desaparecer. Isso não é a primeira vez. E a Pilar, com um olhar sombrio, concordou de cabeça. Mas o que a Pilar e o Ademir não sabiam, minha gente, o que eles nunca imaginariam, é que a Adriana já tinha antecipado exatamente esse movimento. Ela tinha combinado com a Nancy e a Liris que, a partir daquele dia, a Rosa não ficaria mais sozinha em momento algum. Ou a Nancy, ou a Liris, ou o Mau Mau, ou a própria Adriana, sempre teria alguém observando de longe cada movimento da funcionária. Eles montaram um esquema de proteção para Rosa que nem detetive particular ia conseguir furar. A Adriana disse para as amigas: a Rosa arriscou tudo por mim. Eu não vou deixar essa mulher ser sacrificada pela ambição da Pilar. Ao final da noite, quando a Adriana chegou em casa, ela sentou na sala com o Otoniel, com a Elisa e com o Mau Mau. Ela contou cada detalhe do confronto, cada momento do surto da Pilar, cada uma das 3 exigências que ela tinha imposto. O Otoniel chorou de emoção, minha gente. Chorou porque enxergou na neta a mesma força que ele sempre tentou passar para a família. A Elisa, mesmo doente da fibromialgia, se levantou da poltrona, abraçou a filha e disse: minha filha, você é o orgulho da minha vida. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Que Deus continue te dando força para terminar essa missão. O Mau Mau, com aquele jeito irônico dele, brincou: Mana, agora eu quero ver a Pilar chegar na próxima festa da alta sociedade. Ela vai olhar para cada convidado e vai pensar: será que essa pessoa já sabe da história do meu passado? Vai ser paranoia total. E todo mundo riu, minha gente. Riu pela primeira vez em muito tempo dentro daquela casa. Foi um momento de leveza no meio de tanta guerra. Um momento em que a família de Otoniel se sentiu vencedora de novo. Mas a Adriana, com aquela sabedoria que ela desenvolveu, alertou a família: gente, a gente está comemorando cedo demais. A Pilar não vai aceitar essa derrota. Ela vai reagir com toda a fúria que tem dentro dela. E o Ademir é ainda mais perigoso que ela, porque ele é frio, ele é calculista, ele age nas sombras. A gente precisa se preparar para tudo.
A gente precisa ter certeza de que o documento original está em local absolutamente seguro. A gente precisa ter certeza de que ninguém da família dá bobeira. E todo mundo concordou, minha gente. Todo mundo entendeu que a batalha ainda ia ser longa. Na manhã seguinte, minha gente, a Pilar cumpriu a primeira exigência. Ela mandou preparar as malas, ela chamou uma empresa de mudança e começou a deixar a casa de Arthur. Foi uma cena histórica, minha gente. A vilã, aquela mulher que tinha entrado triunfante depois de expulsar a família de Otoniel, agora saía com o rosto abaixado, sem falar com ninguém, sem olhar para ninguém. O Edivaldo assistiu tudo do portão com um sorriso discreto, sabendo que ali estava se cumprindo uma pequena justiça poética. E a Rosa, do lado de dentro da casa, tirava fotos com o celular de tudo para mostrar depois para Adriana. Ao meio-dia, o Otoniel, a Elisa, o Mau e a Adriana voltaram para a casa de Arthur. Eles foram recebidos pela Rosa e pelo Edivaldo, que os abraçaram com lágrimas nos olhos. O Otoniel entrou naquela sala com o coração apertado, olhou para os retratos do Arthur na parede e sussurrou uma prece pelo amigo que tinha se casado com a neta dele e que tinha sido cruelmente assassinado. A Elisa também chorou. Chorou de emoção por estar de volta ao lar de onde tinha sido expulsa injustamente. E o Mau, entre um sorriso e outro, foi correndo para o quarto que era dele antes para ver se tudo estava no mesmo lugar. A Adriana, minha gente, ficou parada na porta da sala principal, olhando para tudo aquilo, e sentiu que, finalmente, depois de tantos meses de sofrimento, uma parte da justiça tinha sido feita. Ela olhou para o céu, agradeceu a Deus e disse baixinho: Arthur, meu amigo, eu tô cumprindo o que a gente combinou. Sua irmã tá pagando, e ela ainda vai pagar muito mais. Eu não vou parar enquanto essa família toda não tiver na palma da minha mão. E naquela promessa, minha gente, estava contida toda a determinação de uma mulher que aprendeu a lutar sozinha e agora colhia os frutos da própria coragem. Mas o final desse capítulo, minha gente, ainda ia trazer um susto para Adriana. Enquanto ela conversava com o Edivaldo na sala, o telefone da casa tocou. A Rosa atendeu, escutou uns segundos e passou para Adriana com o rosto pálido. Era uma voz masculina anônima, uma voz distorcida por algum aplicativo. E a voz disse baixinho pela linha: Adriana, você venceu essa batalha, mas a guerra está só começando. Você não sabe com quem está se metendo. Cuida da sua família, cuida da Rosa, cuida do seu avô, porque as próximas 24 horas vão ser as mais perigosas da sua vida. E a linha caiu. A Adriana, minha gente, ficou paralisada por alguns segundos. Ela olhou para o Edivaldo, olhou para a Rosa e entendeu que o Ademir tinha começado a mover as peças dele imediatamente. A guerra realmente estava só começando. Ela pegou o celular, ligou para Nancy e para Liris e disse: Meninas, o Ademir mandou uma ameaça direta. A partir de agora, ninguém da minha família fica sozinho. Ninguém! A gente precisa se organizar para proteger todo mundo. E as amigas prometeram estar ali em meia hora, com plano de proteção completo. Nesse mesmo instante, minha gente do outro lado da cidade, o Ademir estava tramando o próximo movimento. Ele tinha conseguido descobrir, através de um contato na empresa de mudança, que a Rosa foi vista carregando um envelope no dia em que os móveis foram desempacotados. Ele já tinha o nome da Rosa como principal suspeita. E ele já estava preparando uma cilada, uma armadilha traiçoeira, para tentar comprovar que a Rosa foi a fonte do vazamento. A Pilar, ao lado dele, sorriu maquiavélica e disse: Se for a Rosa, Ademir, se essa desgraçada foi a traidora, eu quero ela expulsa dessa cidade. Eu quero ela na rua. Eu quero ela sem trabalho, sem casa, sem nada. E o Ademir prometeu que ia entregar a Rosa de mãos e pés atados. Mas o que o Ademir não sabia, minha gente, o que ele nem imaginava, é que a Adriana já tinha previsto exatamente esse cenário. Ela tinha combinado com a Rosa que a funcionária ia manter uma rotina absolutamente normal por uns dias, sem visitar a casa dos Brandão em horários incomuns, sem receber ligações suspeitas, sem carregar nenhum documento comprometedor. A Adriana tinha ensinado a Rosa a se comportar como uma pessoa que não sabe absolutamente nada. E a Rosa era boa demais nessa arte. Ela tinha o dom da inocência aparente que ia enganar até o mais experiente dos detetives. E foi assim, minha gente. Foi assim que esse capítulo histórico da novela Quem Ama Cuida terminou. Com a Adriana vitoriosa numa primeira batalha, com a Pilar humilhada e destronada da casa de Arthur, com o Ademir tramando vingança nas sombras, com a Rosa se preparando para sobreviver ao cerco e com a próxima fase da guerra já pintando no horizonte.
Foi um daqueles capítulos que a gente vai lembrar para sempre, minha gente. Foi um capítulo que colocou a Adriana no altar das heroínas de novela brasileira. E agora eu quero saber de vocês, minha gente querida. Vocês acham que a Pilar merece perdão depois de tudo que ela fez? Vocês acham que ela ainda tem chance de reação? Ou que essa derrota é o começo do fim dela? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a Adriana nessa cena épica do confronto na joalheria? Que nota de 0 a 10 vocês dão para Rosa, essa aliada silenciosa que acaba de se revelar a peça-chave dessa vingança toda? E vocês acham que o Ademir vai conseguir descobrir que foi a Rosa que entregou o documento? Ou que a Adriana vai conseguir proteger a funcionária a tempo? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, minha gente, porque eu leio cada um e faço questão de responder. E se você chegou até aqui, se você aguentou firme cada revelação, cada surto, cada confronto, cada golpe dessa novela maravilhosa, faz um favorzão pra mim. Dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos da novela todo santo dia. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E compartilha esse vídeo com aquela sua amiga fofoqueira que ama uma novela quente. Bora fazer esse canal crescer junto com a gente, minha gente linda. Porque quanto mais gente comentando, mais gente vibrando, mais gente vivendo essa história com a gente, mais motivo eu tenho para continuar contando cada detalhe dessa história maravilhosa que é a novela Quem Ama Cuida. Um beijo enorme e até o próximo capítulo, gente.